Amém. A construção do ser interior voltado para Deus e para a obediência à sua vontade, né? Porque muitos se dedicam, né, a construir um caráter mau, e nós que somos servos do Senhor devemos nos dedicar na construção de um ser interior que agrade a Deus, que esteja voltado para cumprir e obedecer a palavra de Deus. Mas, inicialmente, já esclarecendo que de nossa própria condição, com nossas próprias forças, nós não temos condições de construir, nós não temos o poder de construir um ser interior que agrade e que esteja voltado para a obediência à palavra, para a obediência a Deus. Porque, né, somente com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus é que nós conseguiremos esse feito, né? Então, assim, quando lá em 2 Coríntios 1:22 e lá em Gálatas 6, 4 e 6, diz que quando nós nos convertemos de verdade, né, o Espírito Santo ele vem, ele passa a habitar em nós. Então, é a partir do novo nascimento, é a partir da conversão que nós temos condições, não por nossos méritos e por nossa força, mas pela ação do Espírito Santo, de começar numa reconstrução do nosso ser interior, que é através do novo nascimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se nós quisermos agradar a Deus, porque aos homens nós podemos agradar só pela aparência, né? Por fora. Mas Deus, ele sonda os corações. Ele conhece o íntimo, né? Então, a Deus ninguém engana. Então, se nós queremos construir um ser interior que agrade a Deus, que esteja voltado a fazer a vontade de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus e do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele vem habitar no momento da conversão ao salvo. E é ele quem dá a condição de começar esse processo de novo nascimento, de nova vida, de regeneração ao estado que Deus criou o homem, né? A sua condição original. Porque Deus fez o homem perfeito, da maneira correta, para agradá-lo, para adorá-lo. Mas depois do pecado, tudo se distanciou daquilo que Deus preparou. Então, uma coisa também, a segunda coisa que a gente precisa pensar é que para desenvolver essa construção do ser interior voltado para agradar a Deus, é preciso a gente desenvolver o domínio próprio, o autocontrole, que a Bíblia também vai chamar de temperança, né? Então, essa questão do domínio próprio, do autocontrole, faz parte do fruto do Espírito Santo, que está registrado, né, o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, 22 e 23, vai falar qual é o fruto do Espírito Santo. Aí muita gente vê assim, os frutos do Espírito, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E como todo fruto, ele tem partes, né? Você vai ter a semente, você vai ter a parte carnosa, você vai ter a casca do fruto. Então, cada parte desempenha o seu papel para que aquele seja o fruto. Então, assim é a questão do fruto do Espírito Santo. Ele tem partes, ele é subdividido, né? Para confirmar isso que eu estou dizendo, vamos lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, vai dizer assim, capítulo 5 e 22, mas o fruto, não vai dizer os frutos, vai dizer o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, vamos dizer que todas essas facetas, inclusive o domínio próprio, fazem parte do fruto do Espírito Santo em nós. Depois da conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E
trabalhar quando encontra lugar, quando nós damos lugar, quando nós damos ocasião, para transformar o nosso caráter, para nos tornar à medida que Deus quer que nós sejamos. Transformar o nosso ser interior, deixar esse ser interior voltado para Deus. Né? Então, a primeira coisa que eu acho mais importante a gente meditar, que a gente vai falar aqui de mansidão, a gente vai falar de misericórdia, vai meditar nessas bem-aventuranças. A primeira coisa que a gente tem que meditar é que para poder você conquistar tudo isso, você tem que entender que não é por sua conta própria. Você não vai conseguir sozinho, não é porque você é bonzinho. Tem gente que por sua própria natureza já é manso. Então isso vai ser bom, isso vai ajudar, isso vai contribuir. Mas ele não vai conseguir conquistar as outras coisas sem a ajuda do Espírito Santo. Então, uma coisa pode ajudar, pode contribuir, pode, mas sem a ação do Espírito Santo ele não vai conseguir a plenitude do que Deus quer para o seu interior, né? E aí essa mansidão vai ser uma mansidão natural, vai ser uma mansidão do caráter, não vai ser aquela mansidão segundo o que Deus quer que seja. Então, para poder a gente desenvolver esse ser interior, a gente tem que ter essa noção. Precisa de Deus, precisa da ajuda do Espírito Santo. E começa pelo autocontrole, né? Então, você começa a se policiar, você começa a se controlar naquilo que você pode e pede ajuda ao Espírito Santo para lhe ajudar a se controlar naquilo que você não pode. E aí você recebe do Espírito Santo a ajuda para que você consiga se controlar, né? Então, aqui em Gálatas ele vai ser bem claro e vai dizer todas as facetas do fruto do Espírito. E são coisas que muita gente vai dizer, mas ninguém vai conseguir tudo isso. Sim, mas nós não vamos falar aqui de perfeição. A gente está perseguindo o alvo, que é chegar a imitar a Cristo, que é isso que ele quer de nós, né? Então, a gente está tentando, a gente está lutando. E aí, para isso, a gente tem que ler a palavra, para isso, a gente tem que buscar entregar-se de corpo e alma para que o Espírito Santo venha agir. Como fazer para produzir o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, como fazer? Tem gente que vai tentar a todo custo, com suas próprias forças, com sua própria natureza, fazer esse processo. Mas não será um processo genuíno, não será um processo verdadeiro. E aí, na primeira tempestade, a máscara vai cair, né? Na primeira tempestade, tudo que você montou por sua conta própria vai ruir. E não é isso que Deus quer, né? Para poder isso perdurar e você conseguir estar no centro da vontade de Deus e a sua transformação interior ser genuína, você tem que andar no Espírito, como diz lá em Gálatas 5,16, andar em Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Né? Então, o Espírito ele vai lhe instruindo, ele vai lhe ajudando a entender que aquilo não pode, que aquilo não agrada a Deus. Então, para poder você conseguir todos esses detalhes das bem-aventuranças, você tem que começar pelo autocontrole, e aí o autocontrole faz parte do fruto do Espírito, e você vai conquistar andando em Espírito. Escolhendo pensar nas coisas do alto, como diz lá em Colossenses 3:12, e 1, aliás. Do 1 ao 17 vai falar sobre isso, né? Você tem que pensar nas coisas do alto, você tem que escolher o que é que você vai pensar, em que é que você vai meditar. Em que é que você vai depositar os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos, os seus objetivos, né? Lá em Mateus 6:33 vai dizer que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. E tudo isso obedecendo às direções dadas pelo Espírito Santo, né? Como diz lá em João 6:63, ele vai dizer, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela vai agir no nosso interior. O Espírito Santo, ele vai trabalhar essa palavra no nosso interior para poder a gente começar a mudar de dentro para fora. E adquirir esse ser interior voltado para Deus, voltado para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer para nós. Então, o que é que a Bíblia diz sobre autocontrole? Já que, pelo meu entendimento aqui, tudo começa pelo autocontrole. Aí eu separei aqui alguns textos para a gente meditar. Lá em Provérbios 25 e 28, só citando aqui, ele vai dizer que o homem que não se controla é como uma cidade sem muro. Traduzindo mais ou menos aqui com minhas palavras.
Então, o homem que não se controla, que não controla seu temperamento, é como uma cidade sem muro. Aí você imagina uma cidade, porque aqui nós estamos fazendo referência à antiguidade, né? Onde todas as cidades eram fortificadas para se defender. E aí o sábio, né, que escreveu os provérbios, vai dizer que o homem que não controla seu temperamento, ele é como uma cidade sem muro, ou seja, está exposto aos perigos que lhes rodeia. Por quê? Porque ele não tem esse autocontrole. E aí ele vai dar uma dica, lá em Provérbios 15:1, ele vai dizer que a resposta branda desvia o furor, né? Então, ele dá essa dica para quem quer exercitar o autocontrole, para quem quer começar pelo autocontrole. E não é fácil, né? Porque quem tem um temperamento manso, tudo bem. Mas quem tem um temperamento explosivo. Mas o que eu gostaria de dizer nessa noite é que Deus sabe trabalhar com cada um. Agora, Ele só trabalha quando a gente dá a ocasião. Ele só trabalha quando Ele encontra lugar, porque Ele não é atrevido como o inimigo. Eu já disse aqui. O inimigo, ele entra, ele ciranda, ele faz e acontece. Mas Deus, Ele espera que você se volte para Ele, dê lugar para que Ele haja na sua vida, né? Então, a questão do autocontrole é essencial na vida do cristão. Lá em Tiago, no capítulo 1, e o versículo 19 de Tiago, ele vai dizer assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso aqui está falando de quê? De autocontrole. Se a gente prestar atenção, Deus nos deu 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então, quando ele fez essa disposição, é porque ele sabia o que era que estava fazendo, né? Porque nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender a ouvir e deixar para falar só quando for preciso. Às vezes a gente fala demais, acaba se metendo em confusão porque fala demais, né? Porque se importa demais, porque enxerga demais. E vamos dizer assim, faça o exercício do autocontrole, começando aprendendo a ouvir, esperando para falar, esperando para, vamos dizer assim, para se irar, né? Faça de tudo, prolongue, suporte até o máximo que se puder, né? Lá em Tessalonicenses 5:6 ele vai dizer: vigiemos e sejamos sóbrios. A sobriedade está naqueles que têm o autocontrole. Lá em Tito, capítulo 2, e versículo 12, ele vai sugerir o quê? Que nós vivamos de forma sóbria, justa e piedosamente. Isso aqui tem a ver com o quê? Com o autocontrole. Um texto muito interessante, que eu queria chamar vocês para participar comigo nessa leitura, de 2 Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu acho essa passagem muito maravilhosa, né? Porque ele fala que dá para entender que é um processo. Dá para entender que é preciso haver uma busca incessante, uma busca contínua. Que uma coisa acrescenta outra coisa, que acrescenta outra coisa. Então, é algo que vai de dentro para fora. Então, essa construção não é assim, do dia para a noite. O novo nascimento acontece, mas existe o processo de se lavar da lama do pecado. Tem gente que sai de dentro da lama, né, e veste uma roupa limpa.
por cima da lama. E aí é a questão da a religiosidade. Você olha para aquela pessoa e você, por fora, é uma bela viola, como dizia minha avó. Mas por dentro, quando você começa a escutar aquela pessoa, quando você começa a ver os comportamentos, você fica intrigado. Porque você percebe que tem algo errado dentro. Porque para ser transformado verdadeiramente, tem que ser de dentro para fora. Não pode ser ao contrário, né? Então, é um processo, mas é um processo que começa na busca, porque você tem que entender que você não vai conseguir com suas próprias forças, na busca dependente de Deus e começando pelo autocontrole, pelo se controlar, por não fazer o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer, mas entender que é do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer, da maneira que Ele quer, do jeito que a Bíblia diz, é do jeito que ela fala, é do jeito que ela manda, do jeito que ela ensina, e você que tem juízo, que quer ir para o céu, que quer dar glória a Deus, que quer agradar o seu Deus, obedece. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, analisando aqui as bem-aventuranças e as suas recompensas, né? Pelo que eu pesquisei, essa palavra bem-aventurado tem mais ou menos o sentido de feliz e abençoado, né? Então, é feliz e abençoado quem tem essas virtudes. E quem não tem? O contrário de feliz e abençoado é infeliz e desgraçado, né? Aí é muito forte a gente dizer isso, mas infelizmente é o que a gente pode atribuir, né? Então vamos analisando aqui versículo por versículo. O versículo 5, que é o primeiro versículo da nossa leitura, fala que os mansos herdarão a terra, né? E aí eu queria meditar assim, herdarão a terra. Aí eu me lembrei de Moisés. Moisés foi conhecido como um homem manso, suportou aquele povo teimoso, rebelde, desobediente, o deserto todo, intercedeu por eles a Deus. Ele era um homem manso, né? Mas ele não pôde ver a terra prometida, porque num dos momentos em que o povo perturbava o juízo dele, ele desobedeceu a Deus e se irou e extrapolou, e aí ele não pôde ver a terra prometida. E a gente vendo assim, a gente fica, mas só aquilo, mas Deus sabe o que faz, sabe por que faz, porque ele não glorificou a Deus naquilo que ele podia glorificar. Ele não deu a glória a Deus naquilo que ele podia glorificar. Parece duro? Parece, por causa de tudo que ele suportou. Mas ele não conseguiu ver a terra prometida. Jesus é o exemplo de todas as virtudes, mas um dia ele pegou um chicote e expulsou os cambistas lá do templo, né? Ele diz até lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque ser manso, meus irmãos, não está falando de ser lesado, não. Ser manso aqui, o sentido que a Bíblia quer dizer, é o manso que é o contrário do bruto, do grosseiro, daquela pessoa explosiva, que faz a tempestade no copo d'água. Ah, pois então eu não sou manso. Não é que você não... Porque um dia a paciência chega ao limite. A paciência tem limite, né? Mas tem pessoas que é extremamente grosseiro, que é irritado 24 horas por dia, que é bruto, é que nem um canto de uma cerca, é um morão, como dizia meu pai. É igual um canto de uma cerca. Você não tem conversa, não tem jeito, não tem arrumação que dê jeito, né? Então isso é o contrário de ser manso. Quando a gente vê esses exemplos que eu citei aqui de Moisés e de Jesus, foram homens que suportaram, né, muitas coisas. Ora, Jesus sendo pregado lá na cruz diz, perdoa, Senhor, eles, porque eles não sabem o que é que faz. Veja que era uma mansidão de uma qualidade que nós, não sei se podemos chegar a tanto, mas devemos procurar imitar. Aí lá em Colossenses, meus irmãos, vai dizer assim, ó, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim. Colossenses 3 e 12 diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade.
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Então, você veja que a mansidão é algo que você precisa exercitar. Tem gente que já tem a predisposição para isso, mas tem gente que vai sofrer mais com relação a isso. Né? Por quê? Porque não tem a predisposição que o outro irmãozinho lá, abençoado, já nasceu, foi criado num ambiente que não, vamos dizer assim, não via gritarias, que não tinha muita briga, né? E foi acostumado num sistema diferente do que você foi. Aí você, que foi tratado de uma forma diferente, foi ensinado de uma forma diferente, que tem uma personalidade diferente, talvez o Senhor vai ter que trabalhar com mais força para poder você desenvolver essa bem-aventurança da mansidão, para poder você conseguir ser manso. E aí eu quero dizer para os irmãos, eu quero frisar logo no começo, porque pode depois no final eu esquecer. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Deixa Deus te amansar. Você é bruto. Você é bruto, você não tem negócio com você, não tem negociação, você é a pessoa mais explosiva do mundo. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus te amansar. Eu que morei no interior, no sítio, eu sei como é que se amansa um animal bruto. E eu sei, irmãos, não é um processo fácil, mas é necessário para que ele sirva para o propósito para que ele nasceu, ele precisa ser amansado. Então, muitas vezes, para que a gente sirva para o propósito que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos passar por esse processo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dizer aos irmãos que vale a pena. Aleluia. Lá em 2 Timóteo 2:24 vai dizer assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, mas conhecerem plenamente a verdade. Veja como essa característica é maravilhosa. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. E os mansos, sua paciência, sua mansidão, no tratar, no ensinar, traz as pessoas para perto de Deus. O versículo 6 vai falar dos que têm fome e sede de justiça. Aí, a recompensa deles, eles serão fartos. E aí, meus irmãos, quando eu falo de fome e sede de justiça, eu estou vivendo num país corrupto. Num país onde existe uma história de um jeitinho brasileiro. E eu que sou crente, servo do Senhor, eu não posso me acostumar a dar um jeitinho. Eu não posso me acostumar a ser corrupto, a cortar a fila, a passar na frente, a ganhar vantagem, a procurar um meio para passar o outro para trás, porque isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que viver a justiça de Deus, e a viver a justiça de Deus é deixar tudo isso de lado. Então, às vezes, a gente está reclamando da corrupção do Brasil, a gente está reclamando da corrupção do político, mas a gente é corrupto. Então, nós estamos falando da construção de um ser interior que agrada a Deus. Então, se você não for a primeira pessoa a se avaliar, você vai ficar longe do que Deus quer para a sua vida. Então, a primeira pessoa que deve se avaliar é você. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe quais são os nossos defeitos. O inimigo sabe quais são os nossos pontos fracos. E o Senhor sabe também. Mas muitas vezes nós fazemos vista grossa para aquilo que nós precisamos melhorar, para aquilo que nós precisamos buscar em Deus. Fazer diferente, a gente faz vista grossa, a gente deixa para lá. E não é isso que o Senhor quer que a gente faça. Então, aqueles que têm sede e fome de justiça serão fartos. Aí eu separei alguns versículos aqui para a gente meditar. Já anotei aqui para ser mais rápido o processo. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o mundo todo está se corrompendo, o mundo todo dá um jeitinho, todo mundo faz de qualquer jeito, mas você não faz porque você é servo de Deus, porque você quer agradar a Deus e porque o Espírito Santo vai tocar na sua consciência e lhe acusar se você fizer.
Por quê? Porque você é servo do Senhor. Então tenha fome, tenha sede de justiça. Não deixe a corrupção lhe vencer. Não deixe o mal lhe vencer. Não deixe o jeitinho lhe vencer. Não, seja servo do Senhor, sabe? A sua palavra seja assim, sim, não, não. O que se desviar disso, a Bíblia diz que é do maligno. Então não vá para um lado, não vá para outro. Fique no que Deus quer que você esteja. Lá em Efésios 6:14 vai dizer: cinja os vossos lombos com a verdade e vista a couraça da justiça. Né? Às vezes a gente quer a justiça para a gente, mas a gente não trata o outro com justiça. A gente quer e se sente injustiçado, mas a gente não percebe quando a gente é injusto com as outras pessoas. E aí é onde está o caso. Tem que ter fome e sede de justiça para você e para o outro também. Lá em Salmo 11:7 vai dizer: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o versículo 6: os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Então, se você ama a justiça, se você procura ser reto, o Senhor vai fazer com que você receba isso de volta. O versículo 7, os misericordiosos. E aí, meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo, numa sociedade egoísta. As pessoas, elas não querem saber dos outros, elas querem saber de si. E os outros... Aí a Bíblia vai dizer, no texto que a gente leu, no versículo 7, que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura que vai estar lá em Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Então é a lei da semeadura. Ele vai dizer, e vai na Bíblia depois confirmar: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Plantou, colheu. Aí lá em Lucas 6:36 ele vai dizer: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é. Então nós estamos imitando a Cristo, Ele é misericordioso. Ele nos amou primeiro, quando nós não queríamos saber dEle, quando nós não estávamos nem aí para a sua salvação. Ele nos amou, Ele mandou o seu Filho para se entregar em nosso lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 14:31 vai dizer: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Então olha bem o que o Senhor está nos falando nessa noite. Tem que ser misericordioso, não pode ser egoísta, não pode pensar só em você. Às vezes você pode ajudar, você tem como ajudar, e você não ajuda porque você pensa em você. Eu não vou gastar meu tempo. Melhor ficar em casa me balançando numa rede, e o irmão precisando de uma palavra, precisando de uma visita, né? Não, mas esse dinheiro aqui eu vou comprar mais um sapato, já tem 50. E o irmão está passando fome, mas você vai... Eu vi na loja aquele sapato tão bonito, eu vou comprar. O irmão, ele se vire lá, ele arranja outra pessoa para ajudar, porque eu não posso não. Misericordioso, né? Planta e colhe. Lá em Gálatas 6:2 vai dizer: levai as cargas uns dos outros, né? Levai as cargas uns dos outros. Então, está com a carga pesada seu irmão, você passa de longe, ou você se aproxima e ajuda a carregar. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. No versículo 8, os limpos de coração. Os limpos de coração, a Bíblia vai dizer que eles verão a Deus. Então, o limpo de coração é o contrário do quê? Do mal intencionado, do malicioso. Daquele que diz uma coisa, mas quer dizer outra, né? Faz você pensar que ele pensa uma coisa de você, mas você pensa outra. Ele pensa outra. Tipo, se finge de amiguinho para conquistar você, para você pensar mais por trás. Então, isso não provém de Deus. Isso é coisa maligna. Aí, o que é que Jesus disse quando ele estava falando com os discípulos, lá em Mateus capítulo 18... Não recordo bem os versículos, mas naquela passagem que ele diz: deixai vinde a minhas criancinhas, ele vai dizer que se nós não nos tornarmos como uma delas, nós não veremos o reino dos céus. Mas sabe por quê, irmão? Porque uma criança, ela não tem malícia. Uma criança, ela tem um coração limpo, ela tem um coração puro, ela briga aqui com a outra, mas com 2 segundos ela já está ali brincando de novo, sem rancor, sem raiva. Se você incentiva uma criança a ter raiva de outra criança, se você incentiva uma criança a ser rancorosa, se você incentiva você está sendo usado extremamente pelo maligno, porque o coração de uma criança é limpo, é puro.
Não tem malícia, não enxerga malícia nas pessoas. Para ele todo mundo é bom, ele não vê. Às vezes até é prejudicado pelos outros, porque ele não vê. Ele se aproxima das pessoas sem malícia. Ele não enxerga que aquela pessoa quer se aproveitar dela ou abusar dela. A criança, ela não tem malícia com as coisas. Então ele diz, os limpos de coração verão a Deus. Porque Deus deseja que nós sejamos limpos de coração. Que a gente deixe de lado essa malícia. Esse negócio de querer saber, de querer julgar, de querer entender as coisas que não precisa você entender, não precisa você... Olha, ele olhou assim para mim, eu acho que ele estava pensando isso. Olha, fulano de tal fez isso assim, assim, mas eu acho que a intenção dele era aquela. Para que essa malícia? Deixa teu coração limpo, Deus é quem vai tratar dessas coisas, Ele é quem vai cuidar disso, deixa teu coração limpo para que o Espírito Santo lhe use. Deixa essa malícia de lado, de ficar julgando, de ficar tentando calcular as coisas e dizer que fulano é isso, que ciclano é aquilo. Deixa isso de lado, deixa isso para lá. Mantenha o teu coração limpo. Você está buscando um ser interior que agrade a Deus. Você quer ser feliz e abençoado, então cultiva essas virtudes. Peça ao Espírito Santo. Eu não consigo, Espírito Santo. Meu coração está cheio de malícia. Tira de mim. Torna o meu coração como o coração de uma criança. Tira todo esse rancor, tira toda essa amargura, tira toda essa malícia do meu coração. Nós temos que ter a consciência do que nós somos e do que nós precisamos melhorar, porque senão Deus não tem como trabalhar em nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, vai dizer assim, capítulo 2 de Filipenses, versículo 14, vai dizer assim: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, né? Então, faça as coisas sem murmuração, sem malícia, sem segundas intenções. Mantenha o seu coração puro. Demonstre quem você é. Nada de fingimento, nada de falsidade, nada de enganação, nada de enrolação, porque o inimigo é quem quer que a gente viva com essas coisas. No versículo 9, da leitura que a gente viu, vai falar sobre os pacificadores. Irmãos, isso aqui, olha, irmãos, isso aqui, isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha, para você ter uma noção, lá em Provérbios 6, eu pensei até que a irmã Sabrina ia ler, mas andou pé. No Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até o 19, principalmente o 19, vai dizer assim, que tem 6 coisas que Deus aborrece. Mas a 7ª dessas, a alma dele abomina. Sabe o que é? Semear contenda entre os irmãos. Então aquele que semeia contenda é o leve-trás. É o fofoqueiro, é o mexeriqueiro. Não se põe a trabalho de Satanás, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não se põe, você está procurando uma regeneração interior, busca de Deus, se sua língua é perigosa, busca de Deus controlar esta língua em nome de Jesus. Seja pacificador. Dentro da sua casa você pode estar semeando contenda, sabia? Olha, você escuta seu irmão falando de outro irmão, aí você vai lá, o seu irmão na carne mesmo, sem ser o irmão espiritual, o irmão na carne. O irmão fala do outro irmão, aí você vai lá e diz, olha, fulano estava dizendo isso assim, assim de você. A mãe diz uma coisa do seu irmão, aí você vai lá para o seu irmão e diz, olha, mamãe estava dizendo isso de você. Está entendendo? Aí fica semeando a discórdia. E a Bíblia diz que Deus abomina, então segura a tua língua, pelo amor de Deus. Pacificador, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Lá em Romanos 2,18 diz assim, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens, mas não depende de mim não, é ela, que é ruim é ela. Não, é claro. Né? É ruim é o outro, né? Mas você, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, você não tem defeito. Porque muitas vezes a gente se torna desse jeito, meu irmão. Irmãos, às vezes eu fico meditando, sabe? Enquanto eu preciso melhorar. Mas quando eu pego essa palavra, e quando a gente pega essa palavra que a gente começa a meditar, a gente tem a obrigação, porque a gente não é mais inocente, de pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para mudar aquilo que precisa ser mudado. Seja um pacificador, traga paz. Veio a conversa até você, chegou em você, morreu. Você não passa adiante de jeito, não passe.
Não dê lugar ao inimigo. Você vai orar pelaquela situação, você vai orar por aquela pessoa. Você peça a Deus para você esquecer, desaparecer da sua mente. Seja um pacificador, seja no meio da confusão, um pacificador, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Lá em Efésios 4:3 diz: procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, meus irmãos, o que é que eu posso dizer com tudo isso? Eu posso dizer que Deus, Ele quer trabalhar, mas às vezes a gente não deixa. A gente faz o serviço para o inimigo. A gente não faz o serviço para Deus, a gente faz o serviço para o inimigo, né? Para o inimigo. Lá em Tiago 3:17 vai dizer assim: a sabedoria, porém, a lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. O último versículo, o versículo 10, porque o 11 e o 12 vai ser alinhavando o que foi dito nos anteriores. Bem-aventurados que são perseguidos, né, porque deles é o reino dos céus. Então você procura a paz, você vive a paz, você traz a paz. Eu já vi gente dizer assim: vamos, que eu lhe dou cobertura. Que conversa de dar cobertura? Você diga assim: fique quieto, que a justiça é Deus quem faz. Não vá atrás de confusão, não vá atrás de conversa não. Deixe que apareça a verdade através de Deus. Aí tem crente, servo do Senhor, eu já escutei dizendo: vamos que eu lhe dou cobertura. Se ele partir para cima de você, eu lhe defendo. É? Aí diz aqui: os perseguidos, deles é o reino de céu. Por que eu voltei para a questão dos pacificadores? Porque a pessoa vai dizer: eu estou sendo perseguido, estão me perseguindo. É porque eu sou a luz, e a luz, ela é muito perseguida. E às vezes a pessoa não está sendo perseguida por causa do amor do evangelho, não. Porque bem-aventurado aqui é o que é perseguido por amor do evangelho. Mas se você é perseguido porque você é encrenqueiro, porque você é mexeriqueiro, porque você é bruto, porque você é egoísta, então não coloque Deus na história não, nem no negócio. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu voltei aqui para falar dos pacificadores. Porque a pessoa que vive levando e trazendo, ela se mete em todo tipo de confusão que você imaginar. Aí vai dizer depois: eu estou sendo perseguido, eu sou muito perseguido, me enxergam de todo lado. Porque tu não faz o papel que é para fazer, né? Então, voltando para o texto de Mateus, para encerrar aqui a nossa conversa, ele vai falar aqui dos perseguidos, mas é dos perseguidos por causa da justiça, por causa da justiça. Não é os perseguidos porque estão fazendo as coisas erradas, não. É os perseguidos por causa da justiça. E ele vai dizer que deles é o reino do céu. E no 11 vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Jesus, por causa do evangelho, vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Agora, se disserem alguma coisa de você porque você está fazendo, você não é bem-aventurado, não. Você é bem-aventurado se for por causa de Jesus e tiverem dizendo as coisas sem ser o que você faça. Então, nós estamos falando aqui de mudar. Nós estamos falando aqui de sair de dentro da lama e se lavar da lama para poder vestir a roupa limpa. E aí, esse processo tem que ter a ajuda de Deus e do Espírito Santo. E só vai Deus agir na vida para você ser bem-aventurado e conquistar essas virtudes, que começa pelo autocontrole, que faz parte do fruto do Espírito, se você reconhecer. E se você voltasse para Deus. E aí, mais uma vez, não se trata de perfeição. Não se trata de perfeição, mas de procurar imitar a Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Né? Pois nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós e ele nos impulsiona a mudar. Ele não aceita a nossa natureza, mas ele quer que a gente adquira uma nova natureza. Mas para poder essa nossa natureza carnal morrer, é preciso a gente dar lugar ao Espírito para que ele haja em nós e transforme o nosso ser interior e a gente possa recompensar nossa vida aqui na terra, de toda a malícia, de todo engano, a gente possa se afastar e possa desfrutar das bênçãos
de Deus e ser bem-aventurado. Amém.